Peraí que eu tive uma crise de tosse aqui no meio da gravação, da pausa. A gente vai pro vídeo 2 do curso de Networking em Rede de Conexões, tá? Então a gente estava falando em dicas para montar a sua rede de networking. Uma coisa que eu acho muito interessante que o Minarelli fala e outras fontes de pesquisa falaram, e falaram também no curso que a gente deu, não tenha preconceitos. Não tô falando preconceito de raça, cor, credo, nada disso. É preconceito com o networking. Existe uma crença muito comum que eu só faço networking com quem já tá trabalhando ou com quem tem cargos acima do meu. E não é verdade, tá? Todo mundo tem a sua história. Todo mundo é fonte de networking. Tá? Do porteiro, faxineira, do zelador, do dono do prédio, do presidente, o CEO, o CFO. Todos são fontes de networking. Né? Então, para qualquer assunto. Desde que você expresse a sua necessidade, tem alguma pessoa que vai ser o seu contato. É a teoria dos 6 graus, tá? Então não tenha preconceitos com quem pode ser o seu contato de networking. Todos os contatos são válidos. Desde que eles sejam, eu acho essa palavra muito bonita para falar de networking, cultivados. Eu preciso cultivar o meu contato, eu preciso fazer contato, saber do que a pessoa está precisando, falar a minha necessidade, tá? E o que é muito legal também é dar feedback. Então, se você me indicou, eu preciso falar, olha, fui naquela empresa, tudo, mas não deu certo por causa desse perfil. Eu vou alinhando, né? A pessoa indicou, mas não deu certo por causa de algum determinado fator. Aí, quando chega outra oportunidade, ela fala, já sei, acho que então encaixa melhor aqui. E o mesmo acontece para você, tá? Peça feedback das suas referências, das suas indicações. É muito interessante isso. E cumpra promessas. Networking também é cumprir promessas. Vou te mandar. Te mando a apresentação. Tem que mandar. Te mando o contato. Tem que mandar. Então, cumprir promessas. Tá? É muito necessário fazer isso. A gente está falando sobre network. Vamos falar um pouquinho então de redes de conexões. Tem uma pesquisa feita pela HotSuite em janeiro de 2017, falando que o Brasil está em segundo em tempo despendido na internet, especificamente em redes sociais, isso considerando computadores e celulares. Então a gente tem aí a rede social como uma nova fonte de networking, né? Não só a rede social, mas a internet em si, como uma rede de networking muito interessante. E eu preciso usá-la da melhor forma possível. Então, o grande desafio não é só quantos seguidores eu tenho ou quantos compartilhamentos eu faço, mas quantos conteúdos eu efetivamente crio, quantos conteúdos eu dou para as pessoas, para elas, seja de formação, seja de informação. Como que eu sou um produtor de boas fontes de conhecimento, tá? Então, eu preciso dar para esse público, para essas pessoas que são os meus contatos, boas fontes de conhecimento. Seja produzindo algum conhecimento específico, seja fazendo vídeos da sua área, seja falando um pouco de um projeto seu, né? Eu preciso criar conteúdos dentro das minhas redes sociais que vão ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu vou conseguir com que elas também lembrem de mim na hora de algum networking específico. Então surgiu alguma conversa, ela tá no meio lá de alguma coisa, poxa, um amigo meu postou esses dias um conteúdo sobre isso, deixa eu compartilhar com você, olha que interessante, né? Então além de eu entrar como uma indicação, eu já entro com conteúdo, né? Então se eu vou para uma entrevista de emprego, por exemplo, e a pessoa acessou o meu Instagram e viu, ou meu Face, e viu que eu produzo conteúdo na minha área, um conteúdo bom, de qualidade, com fontes, né, confiável, né, isso é muito importante, né, já é meio caminho andado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, além de criar o conteúdo, é evitar compartilhar conteúdos que não sejam confiáveis, né, ou mesmo de outras autorias. Então, eu sempre preciso colocar as minhas fontes de informação e
verificar se aquilo que eu estou colocando como conteúdo é uma coisa confiável, né? Evitar as fake news. Então a gente está vendo um monte de fake news ultimamente. Eu preciso confirmar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, né? Dar informações necessárias e verídicas. Evitar sempre colocar a sua opinião com imposição. É muito indicado que você coloque a sua opinião sobre determinado assunto, mas que você o faça com respeito. Em épocas aí de redes sociais, de comentários, de discussões da internet, principalmente discussões políticas, religiosas, futebolísticas, né? Eu tenho muito desrespeito andando aí. E lembre-se que o seu networking não pode sofrer com esse tipo de comentário ou de opinião ofensiva, né? Porque isso vai voltar para você, né? A pessoa não vai te indicar. Então isso vai voltar uma hora vai destruir o teu networking. Então você precisa aprender o respeito. Acho que respeito é uma palavra chave. Devia vir, toda rede social devia vir com essa palavra em vermelho assim em cima, né? Porque o respeito é a chave para que eu consiga fazer com que a rede social funcione efetivamente. Então todo mundo tem a sua opinião e eu preciso respeitar a opinião do outro, assim como o outro tem que respeitar a minha, tá? Eu tenho uma regra geral para a internet, para redes sociais, que é a seguinte: se não falaria em público, não coloque. Não coloque, não publique, não comente. Se você não vai falar cara a cara com a pessoa, se tivesse com a pessoa cara a cara, se pudesse sair aí da quarentena e se encontrar e falar cara a cara aquele comentário que você ia colocar lá no Face dela, é ofensivo? Seria alguma coisa que poderia ofendê-la? Sim, não faça, não coloque, tá? Em hipótese alguma, falar mal de empresas passadas ou atuais. Precisa falar, né? O óbvio tem que ser dito. Não fale. Falar de forma desrespeitosa sobre produtos e serviços. Isso é muito interessante. O Reclame Aqui, né? Outros sites de reclamação, eu boto lá e detono a empresa. Falo um monte de coisa, o produto é uma porcaria, tal. O serviço não foi bom, não sei o que. Eu tenho todo o direito de reclamar, desde que seja de forma respeitosa. Porque a partir do momento que eu faço aquilo de forma desrespeitosa, se daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, eu for procurar emprego nessa mesma empresa, pode ser que ela não me contrate, né? Então, respeito, de novo, palavra-chave. Que mais? Não cometer erros de gramática e ortografia, importantíssimo. Prezar pela qualidade das informações e não pela quantidade. Então eu tenho lá gente que grava vídeos ao vivo todo dia, stories todo dia, posta um monte de coisa, um monte de vídeo, mas aquilo lá é qualidade ou é quantidade, né? Eu tenho que prezar pela qualidade das minhas informações. Confiança, confiabilidade no sentido de segurança, gente, tem que tomar muito cuidado. Network não é aceitando qualquer um, que não tem nada a ver com você, com a tua história. Tem que ser amigo de amigo, tem que estar relacionado com algum grupo de interesse que você tenha, por exemplo, no LinkedIn, né? Tem muitas associações com pessoas que eu não conheço, mas que podem, na minha vida profissional, ter relação com aquele meu grupo de interesse, aí sim eu posso adicionar. Então tem que ter muito cuidado com desconhecidos que você adiciona na sua rede. Deixa só para quem realmente tem alinhamento com você, tá? Evitar aceitar, sempre confirmar se os perfis que estão solicitando para entrarem na sua rede social, se eles também são confiáveis, né? Endereço, se eles têm todos os elementos de identificação, todos os elementos de informações, né? O que eles fazem, qual o endereço, site, telefones. Então, isso é essencial para você aceitar um perfil confiável e tornar a sua rede também bastante confiável, né? Quando eu falo de internet, rede social, é segurança em primeiríssimo lugar. Tá bom, gente? Então isso foi a de networking em redes sociais. Amanhã a gente vai falar sobre processos, que é o core da CAGI, né? A nossa competência central. Vai falar um pouquinho sobre processos. Tem um vídeo muito legal da Catarina. E a gente vai colocar uma enquete para vocês se distraírem aí e fazerem, tá bom? Então, ó, beijo. Até amanhã.